por eles, né, eles censuravam tudo e calavam os dissidentes, os críticos, porque se você é um crítico da revolução progressista que eles representam, você só pode ser um fascista ameaçador da democracia. Então tem que ser calado e, quem sabe, os mais ousados fuzilados num paredão, né? O Augusto, como dissemos aí ao longo do programa, está lançando um curso de História e de Política do Brasil, www.cursoaugustonunes.com.br, que certamente, Augusto, pode ajudar a mudar um pouco esse quadro tão grave que a gente tem enfrentado, Augusto. A Advocacia Geral da União está pensando em pedir a suspensão ou o banimento da rede social X no Brasil. Essa notícia está na Gazeta do Povo. O Jorge Messias indicou ao ministro Alexandre de Moraes que isso seria feito caso fosse comprovado que o X prejudicou investigações que tramitam no STF e no TSE. A Gazeta teve acesso à petição de 10 páginas entregue pelo Messias ao Moraes. E se isso acontecer, consta, o Brasil entra para aquele grupo de países sem a rede social X. Esse grupo tem os seguintes países, vamos lá: China, Mianmar, antiga Birmânia, Irã, Coreia do Norte, Rússia e Turcomenistão. Consta, estaremos em boa companhia. Pois é, dá quase vontade, né, de imaginar um diabinho convencendo Alexandre de Moraes a acatar esse pedido e expulsar o Twitter, porque talvez só assim que alguns tucanos, isentões se deem conta do que está acontecendo com o país. Mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, a instrumentalização da AGU. A AGU lulista, com esse Messias, que, vamos lembrar, é aquele mesmo Bessias que a Dilma mandou levar o documento de posse do ministério do Lula para ele não ser preso no passado, estava prontinho para levar o documento para o Lula, para driblar a justiça, né? Ele está instrumentalizando a AGU, que não tem nada a ver com a sua função. A Fabi talvez possa explicar melhor isso depois, mas a função da Advocacia Geral da União não é esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, um desvio de função, uma instrumentalização, que é a cara do PT, que confunde sempre partido com governo, governo com Estado. O segundo aspecto que a gente pode chamar a atenção é a cara de pau, assim, a hipocrisia, o duplo padrão, a seletividade. Num país em que vários vazamentos acontecem e são tratados com a maior naturalidade pela própria mídia, que às vezes se gaba de ter contato direto ao vivo com ministros do Supremo, com gente da Polícia Federal que está vazando a conta-gotas de forma bem dosada e administrada certos conteúdos de inquéritos sigilosos, né? Agora vai ter uma investigação e, eventualmente, uma punição dessas, né? Porque o vazamento em si não agradou aos donos do poder, ao sistema. Em terceiro lugar, parabenizar a Gazeta do Povo, que ainda faz jornalismo sério. Então, conseguiu esse furo, né? Que os outros iriam abafar ou não têm curiosidade, não têm interesse de ir atrás disso. Isso num dia em que o Rumble é outra rede social que já comunicou que foi indiciado pelo Congresso americano também a prestar esclarecimentos do que aconteceu no Brasil. Eu sei que a Rumble é dona da Locals, onde eu tenho minha comunidade, eu sei que eles foram obrigados a deixar o Brasil, porque a alternativa era cancelar todos os nomes que faziam do Locals o Locals no Brasil. Eu, Alan dos Santos, Ludmilla, Paulo Figueiredo. Então eles não aceitaram, a saída teve que ser a saída do país, né? A única alternativa oferecida. Então vai ser curioso ver isso, porque a coisa está ganhando peso. Agora temos o Rumble também, vai ficar numa posição cada vez mais difícil, a Meta do Zuckerberg ou a própria Google, porque vão acabar sendo indiciados pelo visto e eles vão ter que mostrar de alguma forma que contemporizaram com as decisões ilegais no Brasil. Porque o Rumble picou a mula, o Twitter enfrentou, agora que foi comprado. E a Meta e o Google serviram de instrumento de censura ilegal, inconstitucional, a pedido do próprio Alexandre de Moraes. Isso vai ficar claro no Congresso americano e vamos ter a audiência com o próprio Elon Musk agora no dia 8. Então, tudo promete aí ganhar
mais peso, né, e vai pegar fogo. E ainda a questão da AGU, o próprio Salles, que vai estar com a gente, resumiu muito bem, né? Isso é a inspiração venezuelana, a inspiração cubana que move essa turma do PT. Por eles, né, eles censuravam tudo e calavam os dissidentes, os críticos, porque se você é um crítico da revolução progressista que eles representam, você só pode ser um fascista ameaçador da democracia. Então tem que ser calado e, quem sabe, os mais ousados fuzilados num paredão, né? Mas essa inspiração salta aos olhos. E aí a gente pergunta de novo, para fechar, aos tucanos, que ainda estão dormindo, porque, afinal de contas, o Twitter está lá, né? Tem só 100, 120 banidos, então qual o problema? Mas a pergunta é, vocês não sabiam quem era o Lula, o que defendia o PT, quando fizeram o L? Vocês não sabiam que eles não são defensores e salvadores, muito menos da democracia, coisa alguma, mas sim os maiores bajuladores das ditaduras totalitárias comunistas e da censura? Sério? Pois é, Lacombe, veja só. Bom, Fabi, Rodrigo e a todos. A situação é gravíssima, né? É gravíssima. Porque, aliás, eu queria só aproveitar e introduzir nesse assunto aqui algo que me causou espanto. O editorial do jornal Estado de São Paulo, que vinha se redimindo de uma série de bobagens que falou ao longo dos últimos 4 anos. Há 2 dias atrás, eu acho que alguém ali não tomou o remédio, alguma coisa aconteceu, que o editorial saiu completamente dessa linha de recuperação de credibilidade que vinha tendo e resolveu falar da história da ditadura de que é um absurdo dizer que o Brasil vive uma ditadura, que ditadura é o que os bolsonaristas querem, que querem isso, querem aquilo. Então eu queria só fazer esse registro aqui do meu espanto que veio esse editorial, porque vinha o jornal numa linha muito mais equilibrada, muito mais de bom senso, se redimindo ainda aqui em parte de todas as bobagens que falou ao longo dos últimos 4, 5 anos. Mas enfim, dito isso, a nossa situação no país é muito ruim, né? É muito ruim, que você tem um desequilíbrio entre os poderes, uma invasão de competências, uma falta de checks and balances e o freios e contrapesos, né? O contrapeso a eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal, a erros, etc., o contrapeso é sempre, deve ser assim, porque a Constituição assim determina, o Senado da República. Só que o Senado Federal, o Senado da República, não exerce o seu papel, ao contrário. O que a gente vê, em muitos casos, é o Rodrigo Pacheco, né, ao seu bel prazer, seja lá por causa das suas conveniências político-eleitorais, os seus relacionamentos, as suas amizades, ou o seu até envolvimento com certas questões, ele, ora, dá aso a pautas interessantes, como foi a PEC das drogas, e, por outro lado, congela completamente o exercício da função fiscalizatória que compete ao Senado. O fato é que, e como foi bem dito aqui, não tem cabimento a Advocacia Geral da União fazer um pedido desse para a Justiça. Muito embora não espante, né, um governo que tem inspiração em Cuba. Vários dos seus membros treinaram guerrilha em Cuba. Outros são amigos da Venezuela. Outros se relacionam com o que há de mais nojento no planeta, inclusive os governos de produtor de cocaína na Bolívia, né? Aí o cara vem aqui e fala, não, eu vou quero censurar uma rede social, aí o X, o Twitter. Não consigo chamar de X, para mim é Twitter. Quero censurar o Twitter. Bom, esses caras pedirem, embora absurdo, não é surpreendente. O que será surpreendente se uma barbaridade dessa for acolhida. E, de fato, não tem cabimento você cercear um meio de comunicação que é um instrumento. É importante lembrar isso. O Twitter, o X, é um instrumento. Não é você bloquear a pessoa de ter sapato, né? Fecha a indústria de sapato porque ele cometeu um crime e ele estava com o sapato. Ora, pelo amor de Deus, se alguém usou a rede social do Twitter e do X para falar algo que não devia, para escrever, né, no caso, para escrever algo que não deveria,
e tivesse sido isso mesmo, estou pressupondo que existam esses casos de coisas que não deveriam ter acontecido. Não é função dele bloquear a pessoa que seja responsabilizada. Quando muito, ele tem que, e aí eu não sou contra, disponibilizar, mediante decisão judicial em devido processo legal e decisão fundamentada, disponibilizar quem pertence a um perfil que tenha cometido um crime. Olha, fulano de tal, escondido no nome lá, babacas do PT, né, namorados da Glaze, não interessa. Qual é a pessoa que está por trás do perfil? A pessoa é fulano de tal. Ele responde. Agora, você fechar uma rede social porque alguém publicou, ou diz que publicou algo que não deveria, isso é país ditatorial mesmo que faz isso. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.